Deus em todo tempo e em todo lugar. Quero convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus na carta que o apóstolo São Paulo escreve aos Colossenses. Abra a sua Bíblia na carta aos Colossenses, o capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, para a nossa meditação deste momento. A palavra do Senhor, ela diz assim: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Diz o verso 3, porque morrestes, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? O apóstolo São Paulo diz no verso 3 que nós morremos e que a nossa vida está escondida em Cristo. Há uma riqueza muito grande de entendimento neste verso para cada um de nós, cada crente. Nós sabemos que crentes, servos de Deus, são pessoas que morreram. Nós morremos, e como que é esse morreram? Se ao mesmo tempo nós ouvimos o tempo todo as pessoas, os crentes, as pregações, nós estamos ouvindo sempre que o crente precisa estar vivo. Mas o crente, ele só está vivo se ele for o vivo que morreu. O apóstolo, preste atenção na palavra do apóstolo São Paulo assim: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, qual a ideia que nós temos do que é ser ressuscitado? Ressuscitado é alguém que está vivo, amém, irmãos? Um ressuscitado está vivo, amém? Então, vamos lembrar aqui, por exemplo, do filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou. Quem mais Jesus ressuscitou? Lázaro. Jesus ressuscitou. Então, Jesus ressuscitou, vamos repetir, o filho da viúva de Naim foi ressuscitado, Lázaro foi ressuscitado, não é? Então, nós sabemos que há diversos relatos de pessoas que foram ressuscitadas na palavra de Deus. O que essas pessoas que foram ressuscitadas têm em comum? O que os ressuscitados têm em comum? Todos eles morreram. Todos os ressuscitados morreram. Então preste atenção. Paulo está dizendo aqui que nós, enquanto crentes, ressuscitamos com Cristo. Então, para a gente ressuscitar, primeiramente a gente teve que morrer. Esse é um grande dilema, que nós temos pessoas que se intitulam ressuscitadas com Cristo, mas elas nunca provaram da morte de Cristo. É um contrassenso alguém dizer que é ressuscitado sem nunca ter sido morto. Lázaro não teria entrado para a história como um ressuscitado se primeiro ele não tivesse morrido. Então, todos os ressuscitados relatados na Bíblia, eles são ex-mortos. Agora, Paulo está dizendo que a igreja toda é ressuscitada. Mas nem todos que aqui estamos passamos por uma experiência, um processo de termos tido a vida interrompida e depois a vida voltou. A exemplo de Lázaro, a exemplo do filho da viúva de Naim, nem todos nós passamos por esse processo. Então, Paulo está falando de um processo de morte um tanto diferente da morte física.
Ele está falando de um processo que pessoas que espiritualmente morreram. Mas morreram como? Morreram para o mundo. Morreram para a condenação. E ressuscitaram em Cristo para uma nova vida. Agora, explica isso para uma pessoa que não se converteu. Ela não vai compreender. Por que ela não vai compreender? Talvez seja exatamente isto que Paulo está dizendo no verso 3, quando ele diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aquilo que está escondido não é visto. Se está à vista, não está escondido. Se está escondido, se torna oculto. Então, o apóstolo São Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. Olha aí. Então há um mistério. Eu estou ouvindo a voz de vocês aqui embaixo. Então há aí um mistério muito grande. De que a vida, a nossa vida, irmãos, nós vivemos, que coisa boa ser crente, é maravilhoso. Como é bom ter comunhão, como é bom orar, como é bom ler a palavra, como é bom ter igreja, que maravilha. Ter igreja, vir à igreja, ter os irmãos, comunhão com os irmãos, que maravilha. Uma pessoa liberta por Cristo, que alegria ela tem nesta vida. Aquele homem que era alcoólatra, aquele que era viciado, que destruía a família, que estava acabando com a família, que era o pior da família, que era a tristeza, a vergonha da família, agora ressurreto no Evangelho, agora é uma nova criatura. Aí todo mundo começa dizendo: olha como que fulano de tal mudou. Eu conheço um homem, não sei se há quase 30 anos, eu vejo aquele homem embriagado, sujo, jogado pelos cantos, e a família orando por ele. Na semana, agora 2 semanas atrás, eu comentei com a Silvia: você viu o fulano de tal? Estava na igreja com uma roupa limpa, cuidado, barba feita, cabelo. Então, quem conhece há 25 anos, há 30 anos aquele homem na sarjeta, agora olha para aquele homem e diz assim: é outra pessoa. O que aconteceu? O que aconteceu com esse homem? Até porque uma pessoa que está embriagada há 2 décadas, há 3 décadas, jogada na sarjeta, ela perde literalmente a credibilidade social. A sociedade não acredita naquela pessoa. Não acredita. Você apanharia a chave da sua casa e entregaria a uma pessoa que há 30 anos você vê caído na beira da rua e diria: olha, pode tomar conta da minha casa que eu vou viajar e deixo a casa. Você tem medo. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa vai furtar nada, não é nada disso. Eu estou dizendo que você vai ter medo. Ele vai largar a minha casa aberta, todo mundo vai entrar, ele vai botar fogo na minha casa, porque ele não cuida dele. Aí o Evangelho vem e mostra para nós esta pessoa, uma nova criatura, esta pessoa nasceu de novo. Mas, irmãos, tudo que nós estamos vendo é somente sombra daquilo que Deus faz por nós. É muito pouco que nós estamos vendo. Sabe, o alcoólatra que deixou de ser alcoólatra, o roubador que deixou de ser roubador, isso é muito pouco que nós estamos vendo. É só a sombra. Nos alegra, nós ficamos maravilhados, porque é o poder do Evangelho em evidência, a gente vendo, não é? A gente testemunhando. Eu estou assim, esse moço sobre o qual estou me referindo, eu estou, de certa forma, ansioso por encontrar com esse rapaz. Eu quero me encontrar com ele,
Porque eu conversei com esse rapaz uma vez e disse para ele, eu levo você, para você se cuidar, eu levo, eu te ajudo. E ele não quis ajuda. Estou ansioso por encontrar, para dar um abraço nesse rapaz. Nos alegra o testemunho. Porém, meus irmãos amados, tudo que a gente vê é só a sombra da grandeza do que Deus está fazendo para nós. É só a sombra. Você diz assim, olha, pastor, eu estou muito feliz porque eu sou um crente. Eu tenho uma felicidade muito grande por eu ser crente. Eu agradeço muito a Deus por ser crente. Amém. Glória a Deus. Mas tudo que você tem experimentado como crente é muito pouco diante do que Deus tem para nós. Jesus disse que coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, coisas que não subiu ao coração do homem, ele revelou ao apóstolo. Essas são as coisas que o Pai tem preparado para vocês, para a igreja dele. Aí Paulo agora vai vir aqui com essa compreensão, ele diz, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A gente lembra ainda, né? Alguns de nós lembramos ainda, quando nós ganhávamos um presente, não é? No aniversário, quem não tinha um monte de irmãos ganhou muito presente. Quem tinha irmãos demais não ganhava tanto presente, que o pai não podia dar tanto presente, né? Então, quem ganhava um presente no aniversário, presente do Natal, não é? E é interessante que a gente ficava esperando ali, vai ter um... Chegou o Natal, vai ter um presente aí, nós vamos ganhar um presente de Natal. E às vezes o pai, a mãe, dificilmente chegava, fica até sem graça, né? Olha aí, trouxe um presente para você. Não é assim que se faz, né? A gente esconde o presente, não é? Esconde o presente. E aí tem aquele clima de festa. Coisa boa, né? Festa de Natal, coisa boa. Alguns anos atrás elas eram até mais celebrativas, né? A data era mais celebrativa, né? Então a gente já começava, alguns anos atrás, Natal na sua casa já começava a chegar visita, não é assim? Chegava visita, chegando gente para passar o Natal, né? E a panela de pressão começava a chiar, né? Que ia ter um quitute lá, alguma coisa, né? Só eu falando assim, quem não jantou fica até com fome, né? A gente começava, né? E corre para comprar lá o leitão que vai para o forno, aqueles negócios, né? O frango e tal, corre, né? Vai chegar o Natal. E aquilo era tudo muito bom. Mas se tinha uma coisa, principalmente para as crianças, melhor do que tudo aquilo, é quando chegava aquela hora do presente que estava escondido. Olha, isso aqui é do Joãozinho, esse aqui é da Maria, esse aqui é de não sei quem, o presente escondido. Que coisa maravilhosa. Paulo diz que tem um presente escondido. Ele disse, a vossa vida, a grandeza da vossa vida, a vossa salvação está escondida com Cristo. E ele vai revelar. Jesus vai mostrar. E somente a igreja receberá o que está escondido em Cristo, com Cristo em Deus. Somente a igreja. As coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem, coisas preparadas para nós, coisas maravilhosas, nós iremos receber do Senhor. A palavra nos fala de uma coisa chamada galardão, que está guardado para os salvos em Cristo Jesus. Cada um receberá do Senhor o seu galardão. A palavra nos diz que receberemos do Senhor um novo nome. A palavra nos diz também que receberemos do Senhor um novo corpo, que agora vai ser glorificado. Ele não vai ter dor, ele não vai ter amarguras, não haverá lágrimas, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima.
Então nós estamos aguardando esta manifestação do nosso Senhor, do nosso Cristo, que virá buscar o seu povo, a sua igreja, e aqueles que morreram. E Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, subiremos a nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Então, a palavra diz que nós estamos vendo hoje como que por espelho, mas nós o veremos futuramente face a face, pois seremos semelhantes. Ou seja, essa imagem e semelhança dele, que fora colocada no homem e que fora afetada, essa imagem e semelhança dele que fora deformada pelo pecado, na glória celestial, ela será perfeita. E por isso é que nós o veremos. E aí quando se fala que seremos semelhantes a ele, não é que nós vamos ter o poder dele, nós vamos ter a soberania dele, não, seremos semelhantes a ele. É que a imagem e semelhança, ela vai ser totalmente restaurada quando da sua vinda. Por isso, Paulo diz, vocês estão escondidos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Que seja sobre nós as misericórdias do Senhor. Vamos orar, irmãos, e nós estaremos caminhando para o final do culto desta noite. Eu preciso dar algumas informações aos irmãos, mas nesse momento nós vamos orar e logo depois eu vou fazer algumas informações também. Os irmãos, a irmã Jureni tem também com os irmãos, as irmãs de apoio, né? Com as suas irmãs de apoio, tem também uma reunião e nós nos alegramos no Senhor por estarmos diante da palavra do Senhor, que é viva, né? Que é eficaz e que nos edifica, que nos faz crescer. Que as misericórdias do Senhor sejam sobre nós. Inclina a sua cabeça, ore a Deus, louva a Deus pela sua vida, por você estar no culto de oração desta noite. Irmãos, nós necessitamos dos cultos de oração. A igreja do Senhor necessita dos cultos de oração. Eu tenho falado isso no culto das 8 da manhã, tenho falado nesse culto, eu sei que são muitas atividades, nós estamos aí com os nossos PGMs, alguns PGMs já funcionando, e realmente a gente fica com uma agenda, não é, mais volumosa. No entanto, a necessidade é muito grande de nós estarmos orando. A igreja do Senhor precisa orar. Eu vou pedir, neste momento, eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus pelos irmãos que estão em casa, encerrando, nós vamos encerrar com essa oração, nós vamos encerrar a transmissão, mas eu vou pedir, mesmo tendo encerrado a transmissão, eu vou pedir que 2 irmãos ou irmãs que sentirem o desejo, orem também depois que eu orar. Eu vou orar para encerrar, né? Vou encerrar porque os irmãos orando aqui, esse som não vai com tanta perfeição para a transmissão. Então eu vou fazer a oração de encerramento da transmissão, mas depois eu vou pedir a 2 irmãos aqui dentro que, se sentir o desejo, irmão ou irmã, que faça uma oração também. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que traz esclarecimentos para nós, que nos enriquece, que nos faz, ó Deus, mais firmes na convicção, na esperança no Senhor. A Tua palavra que fala ao nosso coração, a Tua palavra que é proveitosa para nos corrigir, a Tua palavra que é proveitosa para nos instruir
nos mostrar a direção do Senhor, que as tuas misericórdias sejam sobre a vida de todos aqueles que nos acompanham, que oram conosco, aqueles que estão em seus lares, aqueles que estão próximos da nossa cidade, os que estão distantes, que o Senhor visite a cada um. Nós oramos neste momento pelos enfermos, todos os enfermos da nossa igreja, todos aqueles que estão em processo de cuidado médico, que a mão do Senhor seja sobre todos, os nossos irmãos idosos, que a mão do Senhor, meu Pai, esteja abraçando a cada idoso da tua igreja, os novos decididos. Oramos pelos irmãos que serão batizados ao fim deste mês, que a mão do Senhor seja sobre eles, que as tuas misericórdias os guarde, os livre de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. E eu vou pedir nesse momento a dois irmãos que sentirem, irmão, eu...